Muito bem, obrigado então, Thales, Eduardo, já aqui com a gente, de volta também com a gente, Gabriel e Rafael. Tá na hora da nossa rodada de debate. Pessoal, muitas perguntas chegando aqui, então eu vou pedir para que os senhores nos ajudem aí, sendo objetivos nas respostas, para que a gente possa responder ao máximo aí as perguntas que estão chegando. E para começar de uma forma interessante, a gente traz uma pergunta de perspectiva, de futuro. A pergunta foi endereçada para o Eduardo, foi feita pelo João Reis, lá de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte, Eduardo, qual é a visão do futuro, visão de futuro da Agrivale no controle de pragas e doenças na agricultura? O que a gente pode esperar aí em relação a esse tipo de controle? Vamos começar com você, Eduardo, e depois, na sequência, já peço até para vocês engatarem também já nessa resposta do Eduardo, Gabriel e Rafael, nessa mesma linha de perspectiva, de visão de futuro aí para o setor de hortaliças. Como é que vocês estão enxergando aí o futuro do setor? Combinado? Vamos lá, Eduardo. A perspectiva do mercado de controle biológico, ela é extremamente promissora, né? As pesquisas aí, os congressos mundiais que a gente participa, nos indicam aí que o consumo de agroquímicos, né, mundial hoje, os produtos biológicos vão tomar de 20% a 50% desse mercado. Então, assim, ou seja, um potencial muito grande, né? E as perspectivas em termos de empresa, a Agrivale é a empresa que vem se destacando no agro, né? São produtos diferenciados, são misturas exclusivas, são organismos não convencionais, de alto poder de controle, né? E adaptação no sistema de produção brasileiro, né? O Brasil é um país continental. Então, assim, são muito boas as perspectivas, né? E a Agrivale, ela deve continuar aí na liderança em termos de pesquisa e inovação aí no país. Boa. Gabriel, vamos com você. Perspectivas aí de futuro, visão do futuro para o setor de horticultura. O que eu imagino é que a gente depende muito de desenvolvimento e renda, né? O consumo desses produtos, toda essa gama de produtos de HF, está muito ligado à renda. Então, esse ano que a gente observou a pandemia na Ciagesp, foi muito nítido, né? Os 2 primeiros meses foram quase que catastróficos, e logo depois, quando o governo entrou com o auxílio emergencial, a gente observou uma mudança muito grande. Então, acho que tudo muito depende do que vai acontecer com a questão de emprego, renda, auxílio que o governo possa dar, e ao mesmo tempo a gente tem o desafio, como já conversou aí, né, aumento de custo, por causa do dólar, preço dos insumos, a alta que esses produtos estão tendo, né? Às vezes por uma margem exagerada do varejo. Dando um exemplo aí, essa semana saiu uma reportagem de o alho estava R$ 60 no varejo, hoje o melhor alho na Ciagesp está R$ 16 o quilo, então mais que 3 vezes. Então, como também você tem esse desafio também do grande aumento que esses produtos têm tido no varejo para o consumidor final, né? O IBGE estimou em 25%. Então, acho que tudo muito vai depender dessa combinação aí de manutenção de emprego, de auxílio do governo e como a inflação desses produtos vai se comportar no varejo. Rafael, e na perspectiva do produtor, da produção? Olha só, nós temos... o nosso país é tropical, então nós temos bem definido o primeiro semestre e o segundo semestre. O primeiro semestre, sempre em função das chuvas, né, do período chuvoso, sempre nós temos uma oferta reduzida de alimentos. Já no segundo semestre, onde o clima é mais favorável, então nós temos uma produtividade e, consequentemente, uma produção muito maior. Então, o que vai diferenciar nisso daí? A pandemia é um fator que pode atrapalhar, sim, em função, né, de dificuldade para contratar mão de obra, em função desses lockdown, de fechar feiras,
o comércio, bares, restaurantes. Houve um desequilíbrio na engrenagem da oferta e da procura. O que ocasionou? Hoje nós estamos vivendo um alto custo em função de lá atrás ter fechado várias indústrias. Então, você pega a questão do adubo, por exemplo. O preço em dólar histórico, ele está parecido, mas o mercado interno está muito mais aquecido. Por quê? A oferta e procura, essa engrenagem foi afetada com essa pandemia. Então, nós temos agora, no momento, custo muito alto, preocupante, uma economia retraída em função da diminuição do auxílio do governo federal, que ainda não se concretizou. O ano passado foi o ano inteiro na casa de R$600, agora estão estudando R$300, mas uma economia que está sendo assim, prejudicada em função da renda devido à pandemia e dos fechamentos aí de várias indústrias e as pessoas não estão conseguindo trabalhar e ter renda. Então, no primeiro semestre, em função dessa baixa produtividade, eu acredito que os preços ainda serão favoráveis, a depender da renda do consumidor. No segundo semestre, deve sobrar produto com uma oferta maior, e se não tiver renda, a gente pode ter um problema sério com essa retração de consumo para o segundo semestre. Via de regra, os anos são sempre assim. O que está variando é essa pandemia e a engrenagem que foi afetada na questão de oferta e procura dos insumos. Rafael, mas esse alto custo e essa incerteza de demanda que você colocou aí, ela pode trazer alguma consequência na decisão de produção do produtor? Consequência imediata? Ela pode, porque a partir do momento que o produtor vai vender o seu produto e o consumo está baixo, está retraído, ele não consegue vender, são poucos os produtores, vão pegar os grandes produtores aí que estão capitalizados. Então, a maioria dos produtores, você pega o pequeno produtor, agricultura familiar, ele precisa vender o seu produto para rodar a engrenagem financeira do seu negócio. Então, ele precisa vender. E a partir do momento que ele está com um custo alto e uma retração na economia, ele não consegue vender, esse preço vai abaixando e chega a vender até abaixo do custo de produção. E aí, ele não conseguindo realizar o lucro, ou, melhor dizendo, realizando prejuízo, isso afeta até os plantios para frente, né? Muito bem, Rafael. Bom, tem pergunta agora direcionada para o Thales. Vamos lá, Thales. O Kergenilson de Paiva Menezes, ele é da Emater, lá do Rio Grande do Norte. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se teremos algum destaque quanto ao Rio Grande do Norte em relação às hortaliças. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Assim, como nós da Agrivale somos uma empresa aí que posiciona na parte de multiculturas e vê na classe do uso de bioinsumos como ferramentas aí múltiplas, seja ele no controle, na bioestimulação, temos sim buscado em novos parceiros para desenvolver tecnologias e desenvolver recomendações para alvos não comumente já utilizados nos usos químicos, né? Então, temos trabalhado aí muito forte na cultura da manga, da uva, do melão, para solucionar aí problemas da região mesmo, no uso de bioinsumos, né? Com o uso de bioinsumos, de produtos biológicos, de biofungicidas, de bioinseticidas, para amenizar aí a questão e solucionar, logicamente, essas doenças aí que tanto incomodam a região. Então, como nós da Agrivale somos uma empresa de multiculturas, estamos pensando sim na região, estamos pensando no Brasil todo para sanar os principais problemas agricultáveis de hoje. Legal. Tem agora o João Carlos Soares, ele é de Anápolis, lá em Goiás, e está encaminhando essa pergunta para o Gabriel. Gabriel, por que varia tanto o preço médio se a sazonalidade média não tem grandes alterações? O que acontece é isso, é aquilo que o Rafael falou. A gente é um país tropical, tem dificuldades. Como a Praça de São Paulo é a maior praça, a praça, vamos dizer, mais rica, né? Modéstia à parte, o pessoal é ávido, o mercado faz um arranjo. Então, para essas hortaliças, se consegue manter uma oferta mais ou menos em São Paulo, mas os preços oscilam em função do que está acontecendo na roça.
né? Então, por exemplo, cenoura agora, todas as culturas, vamos pegar exemplo de cenoura, né? A cenoura está com muito mais dificuldade de produzir, está calor, está chovendo, você tem problema de bactéria, então a oferta se mantém na CEAGESP, mas porque os produtores e a cadeia distributiva faz um esforço enorme de manter a CEAGESP abastecida, né? Então, nas hortaliças acontece essa curva constante de oferta, ao contrário do que acontece nas frutas, né? Às vezes uma curva acaba espelhando a outra. Então, é por causa disso, porque na CEAGESP a oferta é constante, mas no campo, na roça, o produto está escasso. Respondido, então. Obrigado, João Carlos, pela participação. Só lembrando, gente, que tem muita gente participando com a gente. Eu vou citar alguns nomes rapidinho aqui, só para a gente estimular o pessoal a participar mais. Inclusive, tem ali o código QR para vocês encaminharem as perguntas. Pelo YouTube, a gente tem a Tainá Braga, a Maiara da Rastreago, o João Santana Tosta. Parabenizo a iniciativa e a excelente apresentação dos palestrantes. O João Santana é engenheiro agrônomo lá da Codevasf, lá em Juazeiro, na Bahia. A Alessa Lázari, ela é de Balneário Barra do Sul, ela mandou pra gente aqui, ela mandou um tchauzinho no começo e agora ela avisou da onde que ela é, então obrigado pela participação também, Alessa. O Leonardo Antolini, ele faz uma consideração que eu imagino que seja importante da gente até comentar em cima dessa consideração do Leonardo. O solo é o maior patrimônio do produtor, é muito importante cuidar não só da parte química e física, mas também da biológica. Como é que a gente pode traduzir isso para o Leonardo? Enfim, ele tem razão, Eduardo. O solo realmente é um patrimônio do produtor e o produtor precisa estar atento a ele e às necessidades dele? Com certeza. É o maior patrimônio dele, tá? Só para a gente ter ideia, né? Os nutrientes do solo, né? Em torno de 40% a 60% do que uma planta absorve em nutrientes, ela é dada, né? Ela é fornecida, ela é facilitada pelo gel microbiano. Tá? O que é o gel microbiano? São fungos, bactérias, leveduras, né, que produzem ácidos, enzimas, enfim, várias substâncias, né, que quebram os elementos, quebram a matéria orgânica, enfim, e disponibiliza isso para a planta. E a gente olhando para o mercado de olerícolas, né, para a produção de olerícolas e de hortifruti, né, onde são áreas que são utilizadas durante muitos anos, né? Por exemplo, a gente conhece áreas aqui em São Paulo que tem 60 anos de produção de alface, né? E pelo tamanho diminuto das áreas, né, a rotação de cultura é alface crespa, alface lisa, alface roxa, né? Então, assim, o produtor não tem essa facilidade de fazer um pousio, por exemplo. Então, assim, a utilização desses produtos que preservam o solo e que aumentam a atividade biológica é essencial. Sem isso, os solos naturalmente vão perdendo a capacidade de hospedar os vegetais, né? E aí a produtividade e as perdas, né, vão se somando e vão se aumentando aí durante o decorrer dos anos. Ô, Rafael, o produtor ele já entendeu isso que o Eduardo falou, da necessidade de prestar mais atenção no solo? Como o Eduardo falou, a saúde do solo é muito importante, nós mantermos essa saúde do solo adequada, esse equilíbrio, né? E o produtor cada vez mais vem entendendo essa questão, vem utilizando plantas de cobertura como braquiária, e a resposta é imediata. Áreas que a gente faz de braquiária, você deixa ela em pousio aí, acima de 6 meses, 1 ano, a quantidade de matéria orgânica que ela devolve ali para o solo e o trabalho, né, o trabalho na solução do solo ali que ela realiza, as raízes, tem dado em torno de 20%, 30%, 40% mais produtividade do que quando você planta atrás de soja ou atrás de qualquer outra cultura. Então, a utilização desses bioinsumos, desses biológicos e adicionados com plantas de cobertura vem cada vez mais ocupando espaço,
na produção de hortaliças, e esse resultado compensa até a deixar de plantar soja, pagar o arrendamento. Hoje a soja subiu muito, mas antes compensava você pagar o arrendamento do ano inteiro e você deixar essa área em pousio, que a resposta em produtividade na caixa do alho, na saca da cebola, ela compensa bastante. Muito bem. Ô, Rafael, eu acho que você já respondeu parte das perguntas que o Tiago mandou para você, o Tiago Matos, lá de Brasília. Mas, enfim, vamos lá. Vamos entender o que o Tiago quer saber. Quais são as tecnologias presentes no setor agrícola que auxiliam na produção de alimentos, mas ele quer uma visão de futuro mesmo, pensando lá em 2050. O que a gente tem que fazer agora para garantir a produção lá na frente ou para manter uma produtividade boa lá na frente, se eu entendi bem a pergunta dele? Veja bem, as hortaliças, via de regra, né, ela não pode repetir a área. Então, é necessário a rotação de cultura. Nós precisamos cuidar bem do nosso solo para que a gente possa chegar em 2050, né, produzindo com a mesma eficiência e com a mesma produtividade do que nós estamos produzindo agora. Então, é importante nós investirmos no solo, investirmos na rotação de cultura, né, para que esse manejo fique sustentável, né, e a gente consiga manter as produtividades adequadas, porque em 2050 a população do mundo vai estar quase ao redor de 10 bilhões de habitantes. E o Brasil tem um desafio muito grande de fornecer alimentos para mais de 50% desse crescimento. Hoje nós já temos uma responsabilidade muito grande, né, que a FAO, a ONU, já sinalizou que o Brasil, né, tem que produzir 50% desse alimento que vai ser aumentado daqui para 2050, para alimentar esses quase 10 bilhões de habitantes em 2050. Muito bem. Pergunta para o Eduardo, e quem encaminhou a pergunta foi o Pedro Moreno. Pedro Moreno, lá de São Paulo, Eduardo. O que mais eu tenho a ganhar com o uso de produtos biológicos ao longo dos anos? Eu acho que são duas palavras assim as principais, né? Uma é regeneração, tá? E a outra é sustentabilidade, tá? Se a gente não tiver isso em mente, né, olhando para as áreas de produção e a gente tratar as formas adequadamente, assim como o Rafael falou, né, associação de ferramentas, né, plantas de cobertura, incremento de biota, preservação, rotação, enfim, sucessão, a gente não vai evoluir. Mas eu acho que é essa linha, tá? Então, assim, são essas, principalmente as duas palavras. Porque, assim, o controle hoje de pragas, doenças, né, de nematóides, da forma que está sendo feita, a gente sabe que ela não está sendo totalmente eficiente, né? Nós temos nas olerícolas, né, nós temos algumas restrições, tá, de registro de produto, temos poucos ativos, né, assim como o Rafael também falou no início, né, temos poucos ativos, né, ficamos de fora de algumas pautas aí, acho que a gente tem que retomar e tem que brigar, o Rafael está correto, né? E o controle biológico vem vindo muito nessa lacuna, tá? Porque o registro do controle biológico ele é um pouco mais facilitado, ele é por alvo, tá? E não por cultura, o que ajuda muito o produtor de hortifruti, né? Porque muitas pragas e muitas doenças são as mesmas da soja, do café, do feijão, do algodão, né? E aí a gente consegue entrar no mercado, consegue colocar esse tipo de produto, são produtos de baixo impacto, produtos que você pode aplicar e consumir imediatamente, né? Então, assim, eu acho que vem muito nisso, mas, assim, sempre olhando para aquilo que a gente vem falando, né? Solo, tá? Tem que preservar solo, tem que incrementar a biota, tem que fazer manejo integrado de praga, manejo integrado de doença, a gente tem que recuperar isso que nós perdemos lá atrás. Só para complementar essa sua resposta, Eduardo, o Rafael Espíndola, lá de Coronel Domingos Soares, lá do Paraná, ele está perguntando se os bioinsumos são certificados como produtos orgânicos, Eduardo.
Os bioinsumos hoje, os produtos biológicos, tá? De controle, tá? De doença, de insetos e de nematóides, o registro dele, os orgânicos têm permissão de uso, tá? Então, por exemplo, quem tem certificação orgânica pode usar. Inclusive, tem uma linha de produtos liberada pelo Ministério da Agricultura, são os tarja branca, né? São produtos autorizados para agricultura orgânica, tá? Então, sim, tá? E também as certificações, né? Então, existem certificadoras aí, tá? Então, mas assim, os produtos biológicos hoje podem ser utilizados no mercado de orgânico, na produção orgânica, sim. Muito bem, a próxima pergunta é para você, Thales, mas antes de fazer a pergunta, deixa eu agradecer aqui a participação do Leandro Pacheco lá da Casa Bugre, de Teresópolis, aqui com a gente, obrigado, Leandro, a Virgínia Pelissari também aqui com a gente, a Maria Fernanda, LP, ela está desejando boa tarde a todos, obrigado, gente, pela participação, e lembrando que você ainda pode enviar suas perguntas, ainda tem um tempinho aí para você poder mandar as suas perguntas, use ali o código QR que está no canto da tela, está debaixo ali do Thales, você posiciona a câmera do celular, já manda a pergunta, já manda o local de onde você está falando e a sua dúvida, enfim, o que você quer saber dos nossos palestrantes. Mas vamos lá, Thales, agora o Kergenilson, ele voltou a tirar dúvidas aí. O Kergenilson, como eu falei, já é da Emater lá do Rio Grande do Norte, mas ele quer saber o seguinte, esses produtos biológicos, eles têm ação específica em determinada região ou têm eficiência também na região semiárida? Segundo ele, nós sabemos dos índices baixos de matéria orgânica pela alta intensidade de decomposição, pobres em fertilidade e ácidos, né? Então, o que a gente pode dizer ali para o Kergenilson? Perfeito. Vamos separar em dois momentos assim, para a resposta, né? O primeiro é que as nossas cepas são coletadas isolados próprios, né? E que a gente sempre coleta em vários ambientes, né? São coletados aí de diferentes tipos de ambientes exatamente para isso, para ter uma adaptabilidade melhor, independente da condição que eu estou colocando. O segundo ponto é que a gente trabalha muito com mix de micro-organismos, né? O que isso tem a ver também com a questão da adaptabilidade dele, da capacidade dele se estabelecer no ambiente? Porque a gente promove maior interação. Se um micro-organismo não é tão propenso a desenvolver, a se estabelecer naquela região, eu tenho mais 5, 4, 3 micro-organismos que estão ali na questão de colonização, da competição. Isso daí é uma das vertentes das multifuncionalidades dos nossos produtos. E a questão da matéria orgânica, isso nós também pensamos na questão da reestruturação da biota do solo, sempre colocando as substâncias orgânicas. Orgânicas para quê? Para estimular não só o enraizamento da planta, né, o estímulo do crescimento, do estabelecimento, mas também que sirvam de substrato para esses micro-organismos, para acelerar o estabelecimento desses micro-organismos, para acelerar a sua colonização na raiz, para acelerar a sua colonização no solo, né? Então, sempre aí no nosso manejo, recomendamos sempre a parte de colocar enraizadores orgânicos, bioestimulantes de origem orgânica, né, que sirvam de substrato também para o estabelecimento desses micro-organismos. Legal. Bom, o Gabriel participa com a gente agora, é a última rodada de perguntas antes das considerações finais. Gabriel, quais são as perspectivas para 2021 em relação aos 5 produtos que você trouxe aí na sua palestra, né, na sua participação? Cebola, batata, alho, cenoura, e eu não estou me lembrando do quinto, Gabriel, me ajuda aí. Alho, cenoura, cebola, cenoura, batata. Enfim, quais são as perspectivas aí para esses produtos? Tomate. Tomate. Eu acho que tudo vai depender daquilo que eu falei, né? Como a economia vai se comportar. Quando você pega os dados da POF, né? Às vezes eu uso que chama de pesquisa de orçamentos familiares, é impressionante como o consumo desses produtos aumenta conforme aumenta a classe de renda. Então, a gente imagina a partir disso que depende muito da mobilidade das pessoas entre essas diferentes classes, né? Se as pessoas ficarem muito sem dinheiro, elas vão consumir menos. E outra coisa que também é possível prever se esse setor vai continuar com a inflação tão alta, né? O IBGE falou que foi 25% no ano passado.
Na CEAGESP, a inflação média, né, que é o índice CEAGESP, economia média, foi 16%, mas no varejo a informação que a gente tem é que foi 25%. Então vai depender muito dessa interação, né, da evolução da renda dessas pessoas. Legal, Gabriel. Agora, o Rafael, eu acho que essa é para você. Enfim, se alguém quiser complementar também, fica à vontade. Mas é a pergunta da Ana Helena Gausa. Ela está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook e ela está falando com a gente direto lá de Portugal. Ela diz que é engenheira agrônoma, tem muito orgulho da potência agrícola que o Brasil é, que ela se alegra muito com o cenário otimista e o crescimento da produção. Lá em Portugal já tem boas marcas brasileiras nos supermercados, marcas de farinha, tapioca, café, mas ainda estão faltando frutas brasileiras por lá. Deveria ter mais opções, relata ela. Mas ela diz o seguinte, a pergunta dela é o seguinte: quero vender o alho do Brasil, já temos muitas marcas certificadas para entrar na União Europeia. Esse tem sido o grande problema das exportações, principalmente dos produtos do Nordeste. Tem alho brasileiro que pode ser vendido na União Europeia? Muito boa pergunta, muito obrigado. Eu venho insistindo assim com os produtores que nós estamos passando de nível agora. A produção de alho quase que desapareceu há cerca de 10 anos atrás. Estava com 20% do abastecimento interno, 20%, 25%, em função das liminares e uma série de fatores concorrenciais. E após esse período, o Brasil vem crescendo, vem investindo muito. Chegou a tecnologia do alho livre de vírus, deu um upgrade muito grande na produção interna, né? E nós estamos cada vez mais melhorando, tecnificando, são softwares à disposição dos produtores. Então, vem melhorando muito o potencial genético das sementes, as informações para melhorar a sua produtividade, pesquisa e inovação muito forte. A ANAPA é uma entidade onde os produtores acreditam muito, investem muito em pesquisa. Nós temos várias pesquisas com universidades, junto à Embrapa. Então, tudo isso mudou de patamar a cultura do alho, apesar da sacanagem das importações ilegais e da máfia das liminares judiciais, apesar de que essa concorrência desleal ainda continuou. Se não tivesse, nós já estávamos abastecendo 100%, 90%, um pouco mais modesto, do mercado nacional. Então, eu venho insistindo que a cultura de alho mudou de patamar. Nós temos condições de mandar alho para a Europa, sim. A gente sabe que tem cota, que tem imposto de importação, mas a produtividade e a qualidade do nosso alho nos colocam em excelentes condições de exportação. Eu mesmo, há 10 anos atrás, exportei alho para a Itália e também exportei para a Espanha. Por quê? Tem nichos de mercado que consomem o alho roxo. E Portugal eu sei também que tem nicho de mercado. Então, é um pedido e uma sugestão que eu faço aos produtores de alho do Brasil. Procurem essa questão da exportação, que o Brasil está preparado em termos de qualidade, de produtividade do nosso alho produzido aqui. Bom saber disso, Rafael. Senhores, infelizmente nosso tempo está acabando, então eu vou pedir para que a gente faça aquela tradicional rodada de considerações finais. Vamos começar pelo Gabriel, então, e a gente segue o nosso quadrinho aqui, Gabriel, Rafael, Eduardo e Thales. Vamos começar com você, então, suas considerações finais, Gabriel. Bom, agradecer a oportunidade como representante da SEASA, do mercado atacadista, e espero que a gente tenha demonstrado um pouquinho do potencial de informações que as centrais atacadistas, com grande destaque da CEAGESP, quando você analisa as séries históricas, conversando com atacadistas, o potencial de informação que a gente tem para passar para a cadeia toda. Eu acho que é isso aí, o mais importante. Legal, obrigado, Gabriel. Rafael. Bom, agradecer, né, a todos vocês por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aí das hortaliças, né? A mensagem que eu gostaria de deixar
falar um pouco de associativismo. Os produtores precisam enxergar e crer no poder das associações cooperativas e etc. Porque através delas, através dessa influência que elas vão gerar, junto à Câmara, Senado, ao Ministério da Agricultura, a influência para que nós possamos buscar políticas públicas que dê sustentabilidade às cadeias produtivas de hortaliças do Brasil. E então, cada vez mais produtores invistam nas associações estaduais, na nacional, que o futuro nosso passa por isso. Nós precisamos estar organizados para que a gente possa gerar a influência necessária para a nossa sobrevivência. Caso contrário, as cadeias que não estiverem organizadas, a chance de desarticulação e de perdas repentinas de produtores e os produtores perderem seus bens e as coisas não andarem bem é muito grande. Muito bom. Vamos lá, Eduardo, suas considerações finais, por favor. Agradeço aí, pessoal, a oportunidade. Agradeço aí a toda a equipe aí da Agrivale, né, pela persistência no campo aí, pela pesquisa, né. Agradeço o meu time aí de P&D lá, que tá lá ralando, deve estar ralando até agora, tá? Desenvolvendo novos produtos aí. E que a gente pense mais no sistema solo-planta, tá? Proteger as nossas áreas aí, preservando aí nosso maior patrimônio, que é o solo. É esse solo hoje que vai ser transmitido para os nossos filhos, para os nossos netos e que vão garantir aí as produtividades aí do futuro. Tá? Muito obrigado aí. Legal, Eduardo. E Thales, suas considerações finais também, lembrando que esse é o primeiro de uma série de eventos que a Agrivale deve promover ao longo dos próximos meses, certo? Perfeito. Queria agradecer a participação de todos que estão assistindo, né? A toda a equipe que se esforçou bastante na questão da divulgação aí para a gente levar mesmo conteúdo relevante para o campo, né? A gente quer ser conhecido mesmo assim com a presença nossa no campo. Estava conversando com o Rafael antes do evento, tem muitos assuntos ainda que tem ainda para discutir, né? Mas é legal reforçar essa questão da parceria aí da academia com empresas para a gente levar ao produtor novas tecnologias, novas soluções e levar serviços de qualidade, né? Para conseguir produzir mais, com mais qualidade, com mais sustentabilidade. Agradeço a todos aí, um grande abraço. Muito bom. Bom, senhores, com esses depoimentos, com essas considerações finais, a gente agradece muito a participação de todos. Algumas perguntas não foram respondidas, a gente, à medida do possível, vai tentar respondê-las. Fica o nosso compromisso aqui de encaminhá-las aos nossos convidados para que eles possam, dentro do possível, responder a todo mundo. A gente agradece, portanto, aos nossos apoiadores também. Na tela você acompanha com a gente, temos a Agritec, a Agrivita, a Agroata, a Agrocana, a Agrocenter, a Agroprim, a Anace, a Anapa, a Plitec, a Bahia Frute, Casa Bugre, Central de Adubos, Coagro, Coasplan, a Polo, a Texid e a Geocomercial aqui com a gente apoiando esse evento promovido pela Agrivale. O Agro em Debate vai continuar, como a gente falou no começo da nossa transmissão, novas palestras, novas informações estarão sendo preparadas para que os senhores continuem sendo bastante informados aí do que anda acontecendo no campo. A gente agradece muito a disponibilidade, a disposição de estar com a gente até esse horário. Fica um grande abraço nosso e até a próxima.